Bom dia, bem-vindos a essa casa de comunhão, onde, por meio da leitura bíblica do partir do pão, nós lembramos da morte do Senhor até que Ele venha. Que possamos, neste momento de culto, de domingo da paixão, lembrarmos da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, por amor a cada um de nós. Começamos cantando o primeiro cântico, 65 do Louvai ao Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Para te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, de coração sincero, nos acheguemos de Deus, nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda o perdão. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho, Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim,
pobre pecador. Amém. Diante de Deus, eu vos pergunto: é esta a vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo como vosso único e suficiente Salvador, e que tendes o firme e o sincero propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo? Se é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de meu Senhor Jesus Cristo, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O introito para o dia de hoje é o Salmo de número 31, dos versículos 9 até o 16. Compadece-te de mim, Senhor, porque estou angustiado. De tristeza se consomem os meus olhos, e minha alma e meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me objeto de deboche para todos os meus adversários, de espanto para os meus vizinhos e de horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles como morto. Sou como vaso quebrado. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados. Conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. O Senhor seja convosco. E com o teu Espírito. Oremos. Todo-Poderoso e eterno Deus, que enviaste teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, para tomar sobre si nossa natureza pecaminosa e sofrer a morte sobre a cruz, concede que possamos seguir o exemplo de sua grande humilhação e paciência e sermos feitos participantes de sua ressurreição, através do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A congregação pode se sentar. Tivemos um pequeno imprevisto aqui com o violão, teremos que tocar com uma corda a menos, mas vamos continuar, né? 85 do Inário Luterano.
gosto meditar no teu sofrimento. Do teu trono vem guiar o meu pensamento. Posso eu ver, ó meu Jesus, quão atroz tormento exigiu na infame cruz nosso salvamento. Faz esta alma contemplar tuas ansiedades, teus grilhões, Jesus, e o mar de perversidade, cuspe, murros e aguilhão, cravos, cruz e morte. Meu Jesus, ó que paixão, que suplício forte. Não me faças ver, porém, tua dor somente, mas a causa e o grande bem quero ter em mente. A tão cruel paixão, meu Senhor amado, com minha transgressão sou o mais culpado. Faze-mo reconhecer, fui arrependido, já não quero te ofender, se tens remido, como poderei amar este meu pecado que te fez por mim penar sobre a cruz pregado. Se o pecado me acusar e mereço o inferno, vem minha alma sossegar, mediador eterno, ó que possa sempre crer que por mim sofreste e jamais vai me esquecer que por mim morreste. Faze-me levar a cruz e seguir contente os teus passos, ó Jesus. Leitura do Antigo Testamento, conforme o profeta Isaías, capítulo 50, do versículo 4 até o versículo 9, a primeira parte do versículo 9. Isaías 50, 4, 9a. Ouçamos a palavra do Senhor. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido para que eu ouça, como aqueles que aprendem.
O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde nem me retraí. Ofereci as costas aos que me batiam, e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Porque o Senhor Deus me ajuda, por isso não serei humilhado. Por isso fiz o meu rosto como uma pedra, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem ousará entrar em um litígio comigo? Comparecemos justos diante do juiz. Quem é o meu adversário? Quem se aproxime de mim? Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem poderá me condenar? Eis que todos eles envelhecerão como a roupa. Esta é a palavra do Senhor. Leitura da epístola, conforme Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11. Ouçamos a palavra do Senhor. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retirado a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esta é a palavra do Senhor. Agradecemos ao diácono e aqueles que puderem se colocar de pé para a leitura do Santo Evangelho, conforme Mateus registra no seu Evangelho, capítulo 27, do versículo 11 até o versículo 66. Ouçamos a palavra de Jesus. Jesus estava em pé diante do governador, e este o interrogou, dizendo: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo isso. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou: Não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto de o governador ficar muito admirado. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou: Quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: Não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo, o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhes perguntou: Que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: Que seja crucificado. Pilatos continuou: Que mal ele fez? Porém eles gritavam cada vez mais: Que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, e que ao contrário o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos.
Então Pilatos lhe soltou Barrabás. E depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele, e colocaram um caniço na sua mão direita. E ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um cireneu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber. Mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus, puseram por escrito a acusação contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, zombando, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel. Que ele desça da cruz, e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque ele disse: Sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. A partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, levando o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. Estavam ali sentadas em frente do túmulo Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação,
Os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e lhe disseram: Senhor, nós lembramos que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, mande que o túmulo seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não aconteça que, vindo os discípulos dele, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E este último engano será pior do que o primeiro. Pilatos respondeu: uma escolta está à disposição de vocês. Vão e guardem o túmulo como bem entenderem. Indo eles, montaram guarda ao túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. Como resposta de fé, nós confessamos o que cremos com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem se sentar e eu convido as crianças para virem aqui à frente conversar com o pastor. Bom dia. Bom dia. Que bom que vocês vieram. Vocês sabem o que significa isso aqui? Olha aqui para mim. Sabe o que significa isso? É uma cruz, né? E isso aqui que está na cruz? É um homem, não é? Bom dia. Chegou na hora, né, Sarinha? Que bom. Isso aqui é uma cruz. E quem que está aqui na cruz? É um homem chamado Jesus. Isso aqui é uma forma de a gente lembrar de como Jesus nos amou. A gente normalmente pensa no símbolo do amor como um coração, não é? Quando eu quero dizer para o papai e para a mamãe, te amo, eu faço um coração. E sabe como é que Deus fez para dizer que nos ama? Ele fez em forma de cruz para dizer: eu estou de braços abertos para vocês me abraçarem. Sabia disso? Hoje, esse símbolo aqui, a gente tem muito carinho por ele, porque foi aqui que Jesus mostrou o seu amor por nós. É por isso que o pastor usa um crucifixo, isso aqui se chama crucifixo. Por isso que ali no fundo tem uma cruz bem grande. Estão vendo ali, de madeira? Tem uma cruz também ali em cima da pia batismal. Tudo isso para lembrar do amor que Deus teve por cada um de nós. Tá? Um dia vocês vão compreender melhor isso. Mas por enquanto, basta saber que quando vocês virem uma cruz, saibam que é o amor de Deus por nós. Jesus, ele foi tão nosso amigo que ele subiu na cruz, porque a gente deveria estar ali na cruz, tá? Mas um dia vocês vão compreender melhor isso. Por enquanto, eu queria cantar com vocês uma música, pode ser? Eu acho que vocês já conhecem.
Tá bem ruinzinho, né? Não? Eu tenho um amigo que me ama, me ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Eu tenho um amigo que me salva, me salva, me salva. Eu tenho um amigo que me salva, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Eu tenho um amigo que me guia, me guia, me guia. Eu tenho um amigo que me guia, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Jesus é aquele que ama vocês. Jesus é aquele que salva vocês, para vocês um dia morarem com Ele para sempre. E Jesus é aquele que guia vocês por todos os dias, tá bom? Jesus hoje, Ele está vivo, está dentro do coração de vocês e está guiando vocês para viverem com Ele para sempre. Vamos fazer uma oração? E hoje vocês vão para a escolinha? Querido Jesus, muito obrigado por demonstrar o seu amor por nós ao ir até a cruz para nos salvar. Eu também te amo e peço que me guie por todos os dias. Abençoa a escolinha de hoje, a professora, para aprendermos mais sobre o seu amor por cada um de nós. Amém. Muito bem, agora vocês podem acompanhar a Prof. Betânia para a escolinha de hoje, tá? E nós seguimos com o nosso culto cantando o hino 90 do Inário Luterano. Pendurado no madeiro, ó Senhor, quiseste assim me livrar do cativeiro e provar-me amor sem fim. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Pelo sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, meu querido Redentor.
liberto, atribulado, a sofrer na escuridão, neste abismo do pecado, desespero e maldição. Teu favor, Jesus bendito, minha vida guarde aqui. Teu amor que é infinito, vem unir-me sempre a ti. Dá-me força, Cristo amado, que eu resista ao tentador e não ame o vil pecado, a tua morte causador. Que Jesus, o crucificado e o ressurreto dentre os mortos, esteja conosco durante o meditar da Santa Palavra de Deus. Amém. No ano litúrgico da Igreja, hoje é considerado o Domingo de Ramos, né? Ocasião em que nós lembramos da entrada antitriunfal de Jesus em Jerusalém, para aquela última semana de vida antes da sua crucificação. Esse domingo é também considerado o marco inicial da chamada Semana Santa. No entanto, este mesmo domingo, Domingo de Ramos, também pode ser chamado de Domingo da Paixão. Porque, como nós lemos no Evangelho, nós lembramos o motivo de Jesus ter entrado em Jerusalém. Chegar até o Gólgota, o Calvário, para ser crucificado. Por isso, a nossa caminhada na Quaresma chegou ao grande e decisivo momento de relembrarmos a paixão e o sofrimento de Jesus. Não como um acaso, mas como um alvo de Jesus. Uma das possibilidades de leitura para o domingo de hoje, do Evangelho, começava lá no capítulo 26 de Mateus e terminava no capítulo 27. Ao todo, são 141 versículos. Mas, por hoje, basta a parte final para a nossa meditação. Mas fica um incentivo para vocês, que durante a semana, vocês leiam os capítulos 26 e 27 de Mateus, junto com as leituras propostas no informativo de março, para nós nos mergulharmos no relato da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. E certamente vai ser de grande valia para a fé de cada um de vocês. Pois bem, depois que o Evangelho de Mateus narra as traições que aconteceram com Jesus, nós somos levados à cena em que Jesus está diante do governador, diante de Pôncio Pilatos. Primeiro, é perguntado a Jesus se ele é o rei dos judeus. Jesus não responde isso de maneira explícita. Ele não responde dizendo que eu sou o rei dos judeus. Mas por meio do recurso retórico, ele joga a responsabilidade da pergunta de volta a quem fez essa pergunta. Ou seja, é o mesmo que Jesus dissesse o seguinte: eu não preciso afirmar que eu sou o rei, porque tu já estás dizendo isso. E a partir daqui, depois dessa frase de Jesus, não se ouve mais nenhuma palavra
saindo da boca de Jesus, até chegar à cena da crucificação. Jesus fica em silêncio para se cumprir o sacrifício que Isaías escreveu no capítulo 53. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele, que é o Cordeiro de Deus, estava sendo entregue para o grande sacrifício por toda a humanidade. Naquela ocasião, Jerusalém estava cheia de pessoas, por causa da festa da Páscoa do Antigo Testamento. Era a lembrança de que Deus resgatou o povo de Israel da escravidão do Egito, para ser o seu povo, herdar uma terra. E era costume de Pilatos, nessa ocasião, libertar um preso, conforme o povo quisesse. Entre Barrabás e Jesus, o povo mandou libertar Barrabás e crucificar Jesus. Por quê? Porque os sacerdotes e os anciãos, aqueles que tinham inveja de Jesus, conseguiram persuadir o povo, convencer o povo a crucificar Jesus. E Pilatos não podia ter evitado a crucificação? Sim, Pilatos podia ter evitado, mas ele preferiu seguir o conselho de sua esposa. Não se envolve com esse justo, porque em sonho sofri muito por causa dele. Só aqui nesse pequeno trecho de Mateus são mencionados 3 culpados pela morte de Jesus: os líderes religiosos do povo, que por causa da sua inveja conseguiram convencer o povo a crucificar Jesus; o próprio povo que deu ouvidos aos líderes para crucificar um inocente; e Pilatos, que foi omisso. De nada adiantou ele lavar as mãos, dizendo que era inocente. O sangue de Jesus foi derramado também por ele. E assim Barrabás foi solto, Jesus foi açoitado com a permissão de Pilatos. Isso para se cumprir o que o profeta Isaías diz no capítulo 50, que nós lemos hoje: ofereci as costas aos que me batiam e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Açoites, cuspes, espancamento, zombarias fizeram parte da paixão de Cristo. Tudo para que se cumprisse o que os profetas haviam anunciado a respeito do Cristo. E não bastasse toda a humilhação e sofrimento antes da crucificação, ainda teve a humilhação da própria crucificação. Estar preso com pregos numa madeira até morrer era instrumento de tortura usado pelos romanos para punir os piores criminosos e assim ensinar ao povo a respeitar a pax romana, ou seja, todo aquele que se rebelava contra a paz de Roma servia de exemplo para os demais. Por isso a crucificação era feita em local público, onde havia passagem de pessoas. E as pessoas que passavam, quando viram Jesus, blasfemavam. Se você é o Filho de Deus, desça da cruz. Quase como o diabo fez na tentação de Jesus, né?
Os líderes religiosos também zombavam. Salvou os outros, mas a si mesmo não pode salvar? É rei de Israel? Que ele desça da cruz e então creremos nele. Até os ladrões que haviam sido crucificados com Jesus o insultavam. E ele ouvia tudo isso sem dizer uma palavra. Porque Jesus não veio para salvar a si mesmo, mas para salvar pecadores. Depois de ter sido traído, maltratado e abandonado por todos, ele também foi abandonado pelo seu próprio Pai, em quem ele tinha confiança e segurança para realizar todas essas coisas humilhantes. Deus meu, por que me desamparaste? As mesmas palavras do Salmo 22, para se cumprir o que foi dito por Davi. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. A morte de Jesus não foi qualquer morte. As dores que ele estava sentindo não eram apenas físicas ou mentais. Eram as dores do inferno. Afinal, o inferno é o único lugar onde Deus oculta a sua presença graciosa. No inferno está a ira de Deus sobre os pecadores que não creram, incrédulos, que não se arrependeram, impenitentes. E na cruz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, escreve Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Jesus se fez maldição em nosso lugar, Gálatas 3. E isso aconteceu para se cumprir o que foi profetizado por Isaías, capítulo 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Ali naquela cruz, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, diz Paulo aos Coríntios. E foi assim, pela inocente e amarga paixão e morte do Filho de Deus, que o Pai manifestou o seu amor pela humanidade pecadora, indigna de salvação. Porque quem deveria estar naquela cruz era eu. Mas o texto não para por aqui. Depois de entregar o seu espírito, eventos significativos aconteceram. O véu do santuário se rasgou em duas partes. Nós até cantamos isso. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, em Jerusalém, e apareceram a muitos. E um centurião romano, da guarda romana, confessa que Jesus é de fato o Filho de Deus. Essas quatro coisas que eu mencionei, cataclisma, a mudança no templo e consequentemente no culto, mortos ressuscitando
e alguém não judeu dizendo que Jesus é o Filho de Deus, resumem a expectativa que os judeus tinham em relação ao fim dos tempos. Tudo isso aconteceu na morte de Jesus, e isso significa que o que se esperava no fim já aconteceu. Jesus inaugura o fim dos tempos, e cada dia que passa é um dia a menos de sofrimento para o povo de Deus, que está unido a Cristo Jesus e a sua cruz. E sim, a igreja cristã está unida à cruz de Jesus. Nós não podemos e nem devemos nos esquecer que a marca da igreja cristã é o sofrimento. Isso não quer dizer que nós passaremos pelos mesmos sofrimentos de Cristo. Mas a igreja que se esquece dos sofrimentos será uma igreja incompleta. Ter o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus teve não tem nada a ver com prosperidade, não tem nada a ver com sucesso, não tem nada a ver com glória neste mundo. Em vez de empoderamento, que tanto se fala por aí, a igreja diz servidão. Em vez de libertinagem, liberdade. Em vez de exaltação, humilhação. Em vez de orgulho, humildade. Em vez de glória, a cruz. Isso é ter o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus teve. E em meio ao sofrimento, Jesus não se voltou contra Deus ou contra as pessoas. Pelo contrário, ele foi obediente. Ele assumiu toda a culpa. Ele carregou todo o pecado. Ele foi humilhado e não escondeu o rosto. Deus não impediu os seus sofrimentos, mas os sustentou em meio aos sofrimentos. Por mais que o grito de abandono fosse a dor do inferno, Jesus não foi envergonhado. Como diz Isaías. Muito pelo contrário. Como diz Paulo, ele foi exaltado por Deus sobremaneira e recebeu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ao mesmo tempo em que hoje nós somos lembrados da paixão e morte de Jesus, nós somos preparados para o que será celebrado no próximo domingo. Isso porque, no relato de Mateus, o corpo de Jesus foi sepultado. Rolaram uma grande pedra para fechar aquele buraco na rocha. As mulheres sabiam onde estava o corpo de Jesus para voltarem lá no domingo. Os sacerdotes se lembravam do que Jesus havia profetizado: depois de 3 dias ressuscitarei. E por isso pediram a Pilatos que o túmulo fosse guardado, para que ninguém roubasse o corpo de Jesus. Havia toda uma escolta de soldados bem preparados para proteger aquele túmulo. Mas nós sabemos que nada disso foi capaz de deter Jesus. E assim nós não precisamos esperar para comemorar a exaltação de Jesus, porque sabemos que ele ressuscitou. Todo domingo é uma pequena Páscoa, é uma comemoração da vitória de Jesus sobre o pecado, sobre a morte, sobre o diabo, por meio da sua ressurreição dentre os mortos.
Por isso hoje não lembramos apenas da paixão, do sacrifício de Jesus, da crucificação de Jesus, como se ele ainda estivesse morto. Não! Se nós lembramos da paixão de Jesus é porque ele está vivo. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Portanto, a Semana Santa que hoje se inicia nos leva a 3 grandes coisas em nossa vida. Primeiro, a odiar o pecado do fundo do nosso ser, pois foi o meu e o seu pecado que condenou Jesus. Segundo, nos leva a sermos coparticipantes da paixão e do sofrimento de Cristo Jesus, e nos leva a nos imaginarmos na cena com Jesus. E terceiro, nos leva a amar o servo do Senhor, porque ele passou por todo aquele sofrimento em nosso lugar e em nosso favor. Nele os nossos sofrimentos têm sentido, porque nele a morte não é a última palavra. A paixão do servo do Senhor não foi em vão, porque assim como o Pai o ajudou para que ele não fosse envergonhado, assim o Senhor Deus fará conosco no dia da ressurreição. Nós não seremos envergonhados, porque nós receberemos a vida eterna por crermos no Filho de Deus. Os que não creem, estes sim passarão pela vergonha, passarão pela humilhação, pelo desprezo e horror eterno, como diz Daniel no capítulo 12. Ai daquele que diz que Jesus é Senhor, mas não crê de todo o coração. Quanto a nós, que cremos em Jesus, nós temos a promessa de que não seremos envergonhados. Essa promessa é nossa desde o batismo, e é sempre renovada a cada vez que nós ouvimos a palavra de Cristo Jesus com fé, com confiança. E quando nós nos encontramos com Ele na ceia sagrada, para recebermos dele mesmo o perdão que Ele conquistou na cruz, a salvação e a vida eterna. Que nesta Semana Santa e por todos os dias da nossa vida, valorizemos a paixão do nosso Senhor e tenhamos entre nós o mesmo modo de pensar e agir que Ele teve, humilhando-nos, assumindo a forma de servos e servas de Deus, para que todo o nosso viver seja uma confissão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, e para estarmos preparados para a grande festa da ressurreição, porque nós seremos exaltados com Cristo e viveremos em seu eterno reino. Amém. Nos coloquemos de pé e cantemos o ofertório. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires
em mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário Espírito. Amém. Com gratidão a Deus por tudo que dele recebemos, e respondendo ao seu amor por nós, nós devolvemos uma parte a Deus ao trazermos as nossas ofertas voluntárias, a fim de que elas sejam reinvestidas na missão de Deus e promovam o trabalho da igreja de auxiliar as pessoas que necessitam de cuidados, tanto do corpo quanto da alma. E lembramos o que Davi escreve: porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. Podem se assentar e cantamos o hino 398 durante o ofertar. Amoroso e humilde servo, carregaste a nossa dor, e na cruz desamparado nos remiste em grande amor. Não apenas te adoramos com os lábios a cantar, mas a ti inteiramente nos queremos consagrar. Muitos andam solitários, os famintos pedem pão, outros buscam liberdade, tantos gemem na aflição. Como vieste compassivo aos que sofrem aliviar, queiras hoje ser consolo para os fracos amparar. Possa a luz reveladora deste amor esclarecer nossa mente pecadora, inspirando-nos a crer neste mundo sofredores, em teu nome os amparar. Mostra-nos como é sublime teu amor compartilhar. Neste momento em que queremos falar com o nosso Pai em oração, nós lembramos dos aniversariantes da semana. No dia 28, a Geise Bluana Silva dos Reis está aqui conosco, comemorou mais um ano de vida, e nós agradecemos a Deus por isso. Temos também alguns pedidos. A Maria Edjane, lá de Fortaleza, pede por ela e pelo seu marido Luciano, pela viagem que eles farão para a Alemanha e para o Japão, viagem internacional. E nós queremos então pedir a proteção de Deus, bem como para o Roberto Dias, que ele está na profissão de fé, e hoje ele está retornando ao Brasil depois de fazer entrevista de emprego no exterior. Nós também queremos pedir por todos os que viajam por terra, mar ou ar. Nós lembramos do Cleildo Bispo, e oramos por ele mesmo, porque ele fez uma cirurgia e está se recuperando agora, por isso não está conosco. Nós pedimos que Deus abençoe. E a Zoleide
nós também oramos por ela, pelo Zé Carlos, pela saúde do Zé Carlos e também pelo ânimo, pela força, para que eles continuem firmes nesse cuidado com o Zé Carlos que está internado, certo? Aqueles que puderem, se coloquem de pé. Nós vamos orar. Ó Senhor Jesus, de coração te agradecemos por tua santa e amarga paixão e morte. Agradecemos-te por tuas algemas, ao te deixares prender por nossa causa, para nos redimir das algemas da morte eterna. Agradecemos-te pelas bofetadas que aguentaste por nós, pelos açoites, pelas costas feridas, pela coroa de espinhos que suportaste para nos adquirir a coroa da glória. Enfim, por tudo que suportaste no corpo e na alma, somos profundamente gratos a ti, Senhor. Agradecemos-te também por mais um ano de vida concedido à tua filha, Geise. Que assim como ela, nós possamos comemorar mais um ciclo, mais um ano de vida e todas as bênçãos que, sem nós merecermos, tu nos dás em abundância. Entre dois malfeitores, Senhor Jesus, foste pendurado na maldita cruz. As tuas mãos e os teus pés foram perfurados com pregos. Para saciar a tua ardente sede, deram-te vinagre e fel para beber. Foste ultrajado em tua morte. Ficaste calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Mesmo nesta hora extremamente amarga, deste-nos um nobre exemplo de como convém nos portar em tribulações e tristezas. Ó abençoado Redentor, rogamos que a tua amarga paixão e morte jamais deixem de produzir bênçãos em nossa vida. Ensina-nos a reconhecer-te como nosso único Salvador dos pecados, para que nos abstenhamos de falsos consoladores e tenhamos verdadeiro conforto somente pela fé em ti. Que a lembrança da tua cruz faça desaparecer os nossos impulsos pela prática do mal e implante em nós desejos puros, aspirações santas, para que, mortos para o pecado, vivamos em justiça. Ó servo do Senhor, que suportaste enfermidades e dores, e mais do que ninguém sabes o que é sofrer, pedimos a tua presença graciosa na vida de Maria Edjane, Luciano, o Roberto, bem como ao Cleildo, Zuleide e ao seu marido Zé Carlos. Ampara-os em suas angústias, dificuldades, sofrimentos, pois tu tens promessas consoladoras para eles e para cada um de nós. Liberta-os de toda angústia e, conforme a tua vontade, que seja feito neste mundo. Mas se não for, pedimos que os conserve na fé, para saberem que, mesmo diante da morte, mesmo diante de dificuldades, eles serão libertados de corpo e alma, para viverem sem sofrimento nenhum, porque tu, ó servo do Senhor, ressuscitaste dentre os mortos. Ensina-nos também a levar a nossa própria cruz, a suportar com paciência, com paciente obediência, todas as coisas por amor ao teu nome. Que a tua cruz seja o nosso conforto e a nossa força na hora final, para que pela fé possamos vencer os terrores da morte e alegremente entregar a nossa alma em tuas mãos. Tendo assim sofrido contigo, possamos também contigo ser glorificados no dia da ressurreição. Ó inocente Cordeiro Divino,
suportaste as nossas ansiedades e carregaste as nossas dores. O Senhor colocou sobre ti os pecados de todos nós. Em perfeita obediência ao Pai Celestial, ofereceste voluntariamente a tua vida como nosso fiador, para efetuar o total pagamento pelos nossos pecados com o teu divino sacrifício. Revestidos agora com o manto da tua justiça, que adquiriste para nós com a tua morte na cruz, nós recebemos perdão e paz. A ti que nos amaste tanto e em teu sangue nos lavaste, seja toda a glória e todo o domínio pelos séculos sem fim. Amém. Ainda de pé, nós começamos a nos preparar para o ofício da Santa Ceia. O Senhor seja convosco e com o teu espírito. Levantai os vossos corações, levantemo-los ao Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazê-lo é digno e justo, é verdadeiramente digno, justo e do nosso dever, que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que no lenho da cruz deu salvação à humanidade, para que haja novamente vida onde havia a morte, e para que a serpente que venceu pela árvore do jardim seja da mesma forma vencida pela árvore da cruz. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios de sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo,
na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja conosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. Podem se sentar. Todos aqueles que são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e que se inscreveram para participar da Santa Ceia são bem-vindos para esta comunhão. E aqueles que ainda não são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e aqueles que também não se inscreveram, nós pedimos que aguardem até que recebam devida instrução e possam participar em comunhão, em concórdia de doutrina e em concórdia também na ordem de culto. Estes poderão participar em momento oportuno. Então, apenas aqueles que estão inscritos, nós pedimos que participem. Primeiramente, os que estão à minha esquerda, depois os que estão à minha direita. Durante a distribuição da Santa Ceia, nós ouviremos cânticos que serão projetados e faremos diante do altar do Senhor. Aquela cruz na qual o meu Jesus por mim foi pendurado, levando meu pecado. Sua angustiosa morte mudou a minha sorte. Vejo aquela cruz e lembro meu Jesus ao ser desamparado por Deus seu Pai amado, pois este seu tormento me vem tão grande alento. Eu vejo aquela
envolta em grande luz, pois nela vitorioso Jesus, o herói glorioso, venceu pecado e inferno e deu-me o lar eterno. Eu vejo aquela cruz e sei que o meu Jesus ali me está chamando, pois quer me ouvir falando do seu amor profundo, enquanto estou no mundo. Se aquela cruz falasse como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchado, os pregos suportou, ergueu sobre o Calvário Jesus Salvador. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. A cruz foi escolhida para o mal combater. Jesus foi condenado, mas nenhum crime fez. De joelhos ante ela posso recordar o amor que Deus em Cristo por mim demonstrou. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Contemplo aquela cruz e peço a ti, ó Jesus, aumenta a minha fé na tua prova de amor. Teu sangue foi vertido e nele encontro paz, perdão e vida eterna. Jesus, tu me dás. Lembra aquela cruz, ó meu Jesus, que te viu sofrer, por mim morrer. Lembra aquela cruz, ó meu Jesus, tem em ti perdão e salvação. Nos coloquemos de pé e cantemos o Nunc Dimittis. Senhor, agora despedes em paz o teu servo,
segundo a tua palavra. Pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as gentes e para a glória do teu povo Israel. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Demos graças ao Senhor e oremos. Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. O Senhor seja convosco e com o teu Espírito. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. Podem se sentar. Nós cantamos o último cântico deste culto e depois temos os comunicados da vida da igreja. Deus cantai louvores por seu imenso amor, socorre os sofredores em toda a sua dor, e liberta de cuidados o pobre coração, e salva os desolados do medo e da aflição. Ressoem vossos cantos vibrantes de fervor, enchendo os átrios santos da casa do Senhor. Cobriu-vos de bondade e não vos deixará por toda a eternidade, convosco ficará. É vosso Pai amado, o qual se apiedou de vosso triste estado e vos purificou.
de todos os delitos, por Cristo Salvador, tornando-vos benditos por graça e fim do amor. Cantai-lhe doces hinos, Sem nunca mais cessar, marchai quais peregrinos ao seu celeste lar. Lembrai-vos da bondade que Deus vos dispensou, servindo em piedade a quem vos resgatou. Não sei vocês, mas é a primeira vez que eu vejo o mesmo violão perdendo 2 cordas no mesmo culto. Então, é novidade. Se fosse a terceira, daria para dizer que foi a Santíssima Trindade, né? Mas aí a gente lembra da dupla natureza de Jesus. Certo? Dá para fazer piada também em meio às dificuldades. Bom dia a todos, todos são muito bem-vindos. E eu agradeço por seguirem a ordem, né, que está proposta ali de inscrição. Aos poucos nós estamos também implementando outras questões que são ensinadas no próprio Catecismo de Lutero, né? Questão de inscrição para a Santa Ceia, confissão particular para aqueles que quiserem confessar seus pecados, para o pastor, né? Então, nós estamos incentivando isso também. Claro que ninguém é obrigado a confessar pecados, mas aqueles que quiserem vir, talvez um pouco antes até do culto, pastor, quero confessar meus pecados. Pode falar comigo que a gente também aceita e ouve os pecados em particular, tá bom? Temos alguns recadinhos, e antes dos recadinhos eu também agradeço ao pessoal da Comissão de Ordem e Limpeza e ao pessoal do Departamento de Patrimônio que ontem estavam aí, ficaram a manhã toda fazendo o mutirão, né, de ordem e limpeza. Os vidros e as janelas estão mais limpos do que antes, as grades do portão ali também. A noite está muito mais iluminado agora, porque nós colocamos refletores, e aos poucos então nós vamos trabalhando para melhorar o nosso patrimônio, a nossa igreja, a segunda casa, se não a primeira casa, né, que nós temos. Reunião de diretoria, primeira terça-feira do mês, às 19h30, via Google Meet. O pessoal da diretoria então está convocado. Estudos bíblicos nos lares, todas as quartas-feiras do mês nós estamos fazendo, e às 19 horas nós nos encontraremos essa semana na casa do nosso irmão Haroldo, tá? Ele nos recepcionará por lá. Então, aqueles que quiserem carona, conversem comigo, nós temos 3 lugares, tá? Não é muito longe daqui, dá até para ir a pé daqui, né? Mas à noite sempre é mais perigoso, e por isso a gente quer organizar também esquemas de carona, tá? Culto em Candeias na primeira quinta-feira do mês, às 19 horas. Né, seu Messias? Estaremos por lá. Departamento de Servas, lembra que no segundo sábado do mês elas se reúnem, então às 3 horas da tarde estarão as servas reunidas aqui para juntos continuarmos estudando e aproveitando, né? Vai ser um pequeno feriadinho ali, não sei se todos vão ter folga, mas a gente pode aproveitar aqui reunido para estudo da Palavra de Deus, tá? Então as servas estão convidadas. Temos mais recados, por gentileza? Bom dia a todos. Em nome do Departamento de Servas, nós abraçamos mais um projeto que é colocar mais segurança aqui na igreja. Então, nós estamos arrecadando fundos para colocar a concertina, que é a cerca, né, em todo o muro ali da igreja. Ainda está sendo feito o orçamento, né, certinho, para a gente ter uma direção melhor. Mas hoje já estamos ali disponibilizando nossas guloseimas, então passem na nossa barraquinha ali. O foco é o projeto, tá? Então nós não temos um valor mínimo. Vai ter uma caixinha ali que está escrito quanto vale este projeto e o quanto você puder ajudar, quanto você puder doar,
vai colocar ali na caixinha e em troca você recebe um agrado, tá bom? De acordo... Enfim, e é isso. Contamos com a colaboração de todos. E as servas que também quiserem ajudar a ofertar seu tempo, seus dons, com uma guloseima que você souber fazer, ou aquelas que não sabem fazer também podem colaborar com um ingrediente, tá bom? Nós estamos aceitando também. É isso. Isso, faço das palavras da dona Helena as minhas, né? Obrigado. Agradecemos pelo recado, pelas guloseimas, e certamente a igreja tem muito a fazer ainda, né? Nós estamos colocando os nossos dons, o nosso tempo, a nossa vida à disposição, né? Para que tenhamos o melhor para aquele que fez o melhor por nós, né? Pode? Sim, por gentileza. Bom dia a todos. Pode deixar que eu seguro. Meus queridos irmãos, eu queria agradecer a todos que estão aqui na casa do Senhor e dizer a vocês que vocês não podem imaginar a gratidão, a alegria que eu tenho de vir a esta casa. Porque este lugar, eu fui recebida, eu tinha apenas 17 anos, quando eu me casei. 17 aninhos, era uma jovenzinha. Hoje já sou uma velha, com 80 anos, mas estou aqui firme e forte. Algumas vezes não é por vontade minha, mas por conta de outras coisas. Mas espero em Deus. Em Deus. Confio em Deus, que meu filho e todos os meus filhos, que antes vinham aqui à igreja, desde pequenininhos, eu tenho 5 filhos, e que foram criados aqui nesta igreja, e na de Sucupira também, porque eu já morei lá, mas comecei aqui. E que hoje já estão crescidos, já são pais, mães, e que eu agradeço a Deus por eles existirem na minha vida e na vida do meu marido, que infelizmente hoje nós somos divorciados. É o pecado que faz isso, eu sei, mas estamos divorciados. Mas eu digo a vocês, meus irmãos, que eu ainda continuo amando este homem, que hoje eu sou divorciada dele. Continuo amando, muito. E Deus sabe disso. E eu espero em Deus que um dia minha igreja receba todos os meus filhos. O meu Deus, estejam todos os meus filhos aqui reunidos na casa do Senhor. É isso que eu desejo de todo o meu coração. E peço a vocês, meus irmãos, que orem por isso também, tá? Obrigada. Oremos, né? Não é fácil. Todas as famílias têm as suas dificuldades, mas aquele que suportou todo o sofrimento é capaz de nos auxiliar também nos nossos sofrimentos, né? Mais algum recado por parte da liderança? Vilma, por gentileza. É que está na mesa. É sobre o projeto que a Pamela falou. O ano passado a gente tinha pesquisado essa concertina. Ela estava em volta de um valor de R$ 1.400, tá? Porque toda essa extensão aqui, né? Pegando do início até a casa pastoral, então é bem longo, tá? Mas como as coisas vão atualizando o valor, então a gente precisa refazer essa cotação novamente, só para vocês terem uma ideia. E além das coisas que vão estar prontas assim para ser consumida, nós também fizemos congelados. Então a gente tem capelete de frango, tá? Que meu marido gosta de fazer coisas de massas, né? Massas italianas. E tem um capelé de frango
Tem também frango xadrez, um já está pro Edson, também. Então os 2 já foram vendidos. Então tem o capelete, tá? Tem 2 capeletes de frango e quem gosta de língua também tem uma boa língua preparada também. Então quem quiser os congelados, depois procura a gente aqui do lado também, tá bom? Tudo isso é para ajudar também no trabalho. Obrigada. Isso, né? Enquanto as servas fazem as guloseimas, o departamento de patrimônio prepara o almoço, né? Para o domingo. Então temos aí muitos dons culinários. Sem mais recados, eu me despeço de vocês lá na saída e desde já desejo as bênçãos de Deus para essa Semana Santa que se inicia.